boa noite. Dormir na cama com os pais, certo ou errado? Quem de vocês já teve essa dificuldade ou está tendo essa dificuldade? Boa noite, eu me chamo Jane Rezende, eu sou pediatra, sou nutróloga infantil e sou coach. Então, certo ou errado? A criança dormir na cama dos pais, o que vocês acham? Falem aí para mim o que vocês acham. Não existe certo ou errado, né? Existe os ganhos e as perdas como em qualquer comportamento nosso. Eu acho errado, mas eu dormi por muitos anos. Nossa, Roseli, eu vou pegar essa deixa que você falou agora. Na verdade, o que é que acontece? Vamos primeiro pela fisiologia. O bebê, 9 meses dentro do útero da mãe para que ele se forme. Quando ele nasce, ele fica praticamente um ano dependente dessa mãe, para a alimentação, para os cuidados. Só que dentro dessa trajetória da criança, desde a vida intraútero, existe o que nós chamamos o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento emocional, o aprendizado, né? Então, o que é que acontece? Se formos pela fisiologia, a gente vai comportamento, fisiologia e vamos também pela emoção. Quando nós nascemos, 9 meses ou antes de 9 meses, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que o universo... Obrigada, Selma. Selma, uma maravilhosa fono também, que acompanha junto com a Larissa, meus pacientes. Muito obrigada, Selma, pela sua presença. E a gente sempre troca ideias, né? Sobre alimentação, sobre respiração e comportamento, né, Selma? Muito obrigada pela sua audiência. É uma honra você, Larissa, aqui todos vocês. É uma honra muito grande. Então, quando chegou a hora do neném nascer, fisiologicamente, o que é que a vida está dizendo? Agora você vai sair, não é? Porque agora é uma nova trajetória, tá certo? Ou seja, a criança não fica anos e anos e anos dentro da barriga da mãe. Quando a criança nasce, até um ano, ela fica dependente da mãe em termos de alimentação, em termos de cuidado, mas fisiologicamente ela não fica a vida inteira dependente da mãe para que ela dê a comida, para que ela dê o banho, ou seja, existem etapas do crescimento, do desenvolvimento físico, motor, neurológico, psicológico. Suzana é uma colega do coaching. Muito obrigada, Suzana, muito obrigada, é uma honra, tá certo? A Cris fala que a cama compartilhada cabe um pouco na necessidade de cada criança, se a criança sente-se mais segura, próxima ao colo da mãe, e a mãe pode dar esse acolhimento. Então, nós temos duas vertentes aí, uma vertente que acha errado, mas dormiu muito tempo. E a outra da Cris, que a cama compartilhada cabe um pouco na necessidade da criança. Então, eu vou pegar esses dois pontos para a gente discorrer. Então, vamos primeiro pela fisiologia. Então, quando o bebê nasce, sempre eu falo, vou dizer como eu falo, pela própria evolução neurológica, emocional da criança, tá certo? Geralmente eu digo assim, olha, evite pôr na cama. Primeira coisa que eu falo. Quando a mãe fala assim para mim, não dorme a noite inteira, doutora, eu digo, não. E aí, quer mamar a noite inteira? E eu faço de hora em hora. E aí, eu adivinho, claro, eu sempre digo às mães que é o Espírito Santo que me fala. Eu digo, dorme na cama com vocês? Dorme. E é muito interessante isso, porque é que eu digo assim, evite dormir na cama. Não nasceu? Às vezes, nossa, doutora, isso é frieza. Não, gente, não é frieza, não. Porque eu também vou falar as necessidades que a criança tem de dormir no quarto dos pais. Tá certo? Ele está com 5 anos. A Juliana fala que conseguiu há pouco tempo que seu filhinho dormisse no quarto. E se a criança começa a querer dormir na cama dos pais depois de grande? Então,
Percebe as dificuldades começando? Então, voltando no processo evolutivo da criança que nunca teve cama compartilhada, nunca vimos muito sentido, mas quando Marina está meio ruinzinha, ela dorme perto da gente, mas na caminha dela. Então, nisso que nós vamos falar. Suzana, obrigada. Então, na verdade, vamos pensar, existem 2 reinos na natureza, o reino animal e o reino hominal, que é o homem. O animal, ele não tem o raciocínio, ele tem o instinto da sobrevivência, né? Então, se a gente for perceber, os animais, eles se tornam mais independentes que a gente, pelo instinto de sobrevivência. Ah, mas aí é ser humano. O ser humano tem sentimento, exatamente. Pelo ser humano ter raciocínio, ter sentimento, nós devemos ter cuidado com isso. Porque quando a criança nasce, existem as fases evolutivas do desenvolvimento neurológico, emocional e psicológico. A criança com 2 anos, ela tem um pulo no desenvolvimento dela. Com 1 ano e pouco, começa os primeiros passos. Com 2 anos, ela já começa os passos mais firmes. Com 2 anos, o intestino dela tem mais maturidade. Com 2 anos, a criança pode apresentar um despertar noturno mais frequente. Com 2 anos, a criança começa a ter, gente, Tata, tá aí, Tata, é você. Então, o que acontece? A criança, ela passa essas etapas. E quando a gente mantém esse ser humano, ele vai crescendo, neurologicamente vai andando, vai crescendo na alimentação, e aí ele dá digamos que uma atrasada no comportamento emocional, ou seja, eu tenho idade cronológica de 5 anos, de 7 anos, de 8 anos. Eu tenho um desenvolvimento emocional, neuropsicológico. Eu fiquei lá atrás na minha infância, ou seja, eu dormi com os meus pais. Eu não aprendi neurologicamente, gente. É neurônio, é neurotransmissor. Eu não aprendi, meu cérebro não aprendeu no tempo certo, no momento certo, a diferenciar primeiro o meu espaço dos meus pais. Então, se eu não diferencio o meu espaço dos meus pais, como que eu vou diferenciar, já que eu tenho esse aprendizado cerebral e emocional, como eu vou aprender a dividir? Existem 2 formas de a gente aprender as coisas, né? Ou você aprende porque a pessoa diz tem que ser assim, mas aí você não aceita, você não trabalha isso emocionalmente, tá certo? Ou com o aprendizado você pode não aceitar, mas você vai condizente com a situação do momento, isso no decorrer das nossas existências. Cássia Martins, boa noite, meu amor. Que maravilha, boa noite, um prazer ter você aqui, viu? Lucimara. Então, o que acontece? Se essa criança não tem um aprendizado assim, olha, de dividir o espaço que é meu e o espaço que é dos meus pais, ela não aprendeu. Então, ela sai, vai para a escolinha, ela sai, vai para a creche. Quando ela chega lá, ela tem que aprender que existe o espaço dela, ela tem que aprender que existe o espaço do amiguinho. Vai aprender com sofrimento. Aí, doutor, mas chora. Chora. Por que que chora? Porque a criança, ela não sabe trabalhar o não. Ela não... Boa noite, Ana. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. A criança, ela não sabe, no início, trabalhar o quê? O lógico, o raciocínio. Que tá aqui, ó. Sempre vou falar isso para vocês, para que vocês aprendam. Raciocínio, frontal. Emoção, região posterior do crânio, que é o que a gente chama o cérebro reptiliano, que é o Daniela Jorge Neiva. Obrigada, Daniela. Muito obrigada pelo carinho e pela confiança que você tem no meu trabalho. Muito obrigada. Então, esse cérebro da criança que está em desenvolvimento, o predomínio é o cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência. Então, se eu tenho fome, eu choro. E aí eu choro quando bebê, quando criança, porque eu não sei falar, porque a fome causa mal-estar. Se eu quero o colo da minha mãe, eu choro. Então, na verdade, no primeiro da nossa vida existencial, o choro é uma forma que a criança tem de manifestar o que ela quer.
É um direito dela, gente. Não é nunca, olha, nunca faça isso com as crianças. Não é nada, não. É, para eles sim, é. É validar esse sentimento que ela tem, mas validar é fazer tudo? Não. Eu sempre digo para as mães, ó, nenê tá lá, aí o nenê começa a chorar, aí a mãe faz assim, ó, faz assim primeiro, né? De repente já tá sacudindo a criança assim, ó, porque aí ela começa a chorar mais. De repente para os pais, de repente, ou seja, por que a criança tá chorando? Ela está com fome, ela quer colo, ela quer sair do berço, ou ela quer, se ela tem mais idade, ela quer brincar com vocês. O que é o choro dessa criança em primeiro lugar? Se dependendo do que seja, aquilo que ela quer, pode ser ou não pode ser. Aí aqui é uma faca, é uma criança maior, ela quer brincar com essa faca, aí ela chora. Vocês vão deixar? Não. Então, a criança, o fato de ela chorar não quer dizer que ela está sofrendo a ponto desse sofrimento quando vocês colocam as coisas, pontuam as coisas em cada momento, não quer dizer que vai levar danos psicológicos para essa criança. Na verdade, leva mais se essa criança não aprender isso, tá certo? Exatamente, Daniela. Respeitar. E olha, falar em respeito, eu vou falar uma coisa muito interessante que eu aprendi com um psicólogo. Respeitar a criança, muitas vezes, é mostrar a ela que ela é capaz de superar. Então, quando a criança chora, e aí tem que fazer tudo, vê, o que eu vou falar para vocês não é de forma pejorativa, tá certo? Então, respeitar a criança é o limite na hora certa, porque aí vocês estão dizendo para os filhos de vocês, eu confio em você e você é capaz e você vai superar e eu estou do seu lado. Isso sim. Vai parar de chorar? Não, vai, mas não logo. Não é assim, mamãe, eu entendi com 2, 3, 4 anos. Não. Ele vai aprender pelo condicionamento. Eu sempre digo assim, meus bichinhos, sabe? Minhas crianças, meus bichinhos. Porque nós aprendemos na primeira e na segunda infância por condicionamento. Entendeu? Pensando nisso, lá na frente, eu não ensino a esse filho o espaço. Eu não ensino a esse filho dormir na cama dele. Eu não ensino a esse filho passar os medos dele lá na frente. A criança é dependente, não faz nada sozinha. A criança sempre precisa de alguém, mas senão ela não faz nada sozinha. A criança tem a fase dos medos e que é natural, todos nós temos o aprendizado do medo e muitas vezes nós crescemos com medo a vida inteira, né? O que é que acontece? Exatamente, Suzana, a forma como tem que ser colocado, sem grosseria. Exatamente, é muito importante, gente, a firmeza com amor. E vou dizer mais, viu? Quando os nossos, Maria Lucélia, que é delicada em ensinar aos limites. Eu precisei disso um dia, viu? Dormem sozinhas em seu quarto, são seguras e sabem que são amadas, exatamente. Ela tá mandando um beijo, diga ela que eu mandei um beijo para ela grande. Então, o que acontece? Se essa criança aprende esses limites, e o choro é natural, gente, choro é forma de expressar, entendeu? E ela aprende esse limite, ótimo, e se ela não aprende? Quando ela chega lá, por exemplo, com 10 anos, 8 anos, Vini e Alice mandam um beijo para vocês também, muito grande. Aí, sabe o que é que a gente fala? Mas você já devia saber fazer tudo só. Você já tem não sei quantos anos. A emoção dessa criança aprendeu? Não. Ela treinou, digamos, o músculo da emoção? Não. Eu sempre falo assim para as minhas mães, sabe? Alessia, oi doutora. Oi Alessia, tudo bem? Eu sempre falo para as mães, vocês têm seus maridos. Aí eles dão para você assim, ó. Dão flores no primeiro ano de casamento, nos 2 primeiros anos de casamento. Não, nos 4 primeiros anos de casamento. Eles dão flores, dão flores. Um belo dia, ele não dá mais. Pense. Vocês já pensaram nisso? O que é que vocês perguntam? Por que é que deu e agora não dá mais?
Não é? Vocês não vão sentir? Ah, não, porque agora a gente já está casado e já tem 2 anos. Não funciona assim, tá certo? A nossa emoção ela é muito mais forte que a nossa razão. Teve uma mãe que eu achei muito interessante, tudo que eu referi aqui de mães, eu vou referir porque... Gente, peraí que o cachorro está mordendo meu pé. Eu vou referir pela permissão das mães, tá certo? Tem uma mãe, psicóloga, muito amiga minha. Ela tinha dificuldade de tirar a filha da cama e já estava interferindo no casamento. Então, o que aconteceu? Aí ela foi fazer terapia, ela não conseguia tirar. Ela mesma falava, eu não consigo tirar. E aí ela fez vários acompanhamentos, a minha cachorrinha, gente, querendo pegar meu pé. Aí ela fez um acompanhamento psicológico. Pois bem, aí ela foi fazer uma terapia com um colega dela, que ele fazia hipnose. Jusceliana Pego, muito obrigada, Jusceliana, muito obrigada, muito obrigada. E aí, no processo de hipnose, olha o que ela percebeu e ela constatou. E que ela nem lembrava, que ela dormiu muito tempo na cama dos pais. Quando chegou uma certa idade, aí a mãe dela chegou para ela e ela descreve literalmente hoje a situação que ela estava. Ela descreve até a roupa que ela estava, porque o inconsciente dela foi liberado. E como é que ela se sentiu? Jogada, abandonada, porque a mãe chegou e disse: agora você é mocinha, agora você vai para o seu quarto. Entendeu? E ela não teve, naquela época, ela não teve o raciocínio, a lógica, para entender que ela já tinha uma idade. Ela teve o aprendizado de condicionamento neuroemocional. Então, gente, existem várias teorias. Se uma mãe chega para mim e diz assim: doutora, eu faço a opção pela cama compartilhada, é uma opção dela. O que a senhora acha? Não é o ideal. Agora, situações como a Cris falou, que a cama compartilhada há um tempo tem a ver com a Kátia Tonello. Kátia, obrigada, Kátia. Esse envolvimento da criança, o que eu digo, olha, os 2, 3 primeiros meses, a criança ainda dormir no quarto dos pais, não na cama não, viu? No quarto dos pais, no becinho dela, para depois fazer a transição para o quarto dela, isso à noite. Durante o dia, essa criança ter a vivência do quarto dela, do mundo dela, do espaço dela, porque ela vai começar a perceber, ela, a mãe, entendeu? E geralmente o que é que eu tenho sempre acompanhado? Quando diz assim, onde dorme? Eu sempre pergunto isso, minhas mães que acompanham comigo, elas sabem literalmente que eu pergunto, gente, é toda a consulta. E eu ainda ponho na ficha assim, dorme na cama dos pais. Para eu lembrar na outra consulta de perguntar como foi o processo desse desmame dos pais e da criança, tá certo? E aí, o que acontece? Quando essas crianças elas são treinadas, elas são crianças, comprovadamente estudos, são crianças mais determinadas, são crianças que trabalham melhor, não é que não tem medo, não, tem, trabalham melhor. São crianças que trabalham melhor a própria individualidade. Gente, aquilo que a criança puder fazer, não é pra gente fazer com elas, entendeu? Agora, o que acontece? Existe no início da vida, quando nós somos pais, uma certa insegurança. Porque pensa, um negocinho desse tamanho, tá certo? Aí, a primeira coisa, eu comecei a perguntar às mães quais são os sentimentos, né, que elas têm. Primeiro, assim, é o medo que morra afogada. Primeiro é a criança chorar, ela não ouvir, ela dormir, passar da hora de amamentar. Então, geralmente, no início da vida, sim. Crianças que têm patologias graves, sim. Você entendeu? Crianças que têm refluxo grave, sim. Mas na cama, não.
entendeu? Existem riscos de machucar esse neném. E eu já tive casos em pronto-socorro disso, sabe? Existem casos assim. Crianças, por exemplo, que têm problemas respiratórios graves, está em um processo respiratório grave. Sim. Obrigada, Selma. Se que você quiser me dar, viu, Selma, também opiniões, isso é bom, tá certo? Sim. Crianças que, por exemplo, têm neuropatias graves. E aí eu vou dizer assim, não, deixe lá que tem babá eletrônica. Não, gente, não é isso não. Olha, a proteção, a amorosidade que a criança tem, não é só nessa fase não, gente, é o resto da vida. Que a gente dá, mas agora eu preciso colocar Maria Antônia e Maria Laura, são meus xodós. Mas depois você ouve, Cris, na cama compartilhada. Cris, aí a gente conversa, Cris, nessa cama compartilhada. Boa noite, Cris. Muito obrigada por você ter ficado presente. E dá um beijinho nelas. Elas são minhas pacientes. Então, o que acontece? Esse carinho, gente, esse amor, essa proteção é para a vida inteira. É para a vida inteira. Se nós formos nos colocarmos em uma... Oi, Priscila, beijo grande. Se nós formos colocar em uma enquete de profissionais, vai ter a linha dos profissionais que vai dizer assim, não, que não tem problema. Outro vai dizer, não, tem problema. Eu respeito a vivência da família. Por exemplo, quer ver um dos motivos de um filho dormir depois, digamos, de 4 meses, 5 meses no quarto dos pais? Se a casa é pequena. Hoje... Meire, muito obrigada, Meire. Muito obrigada, é recíproco, muito obrigada. Na verdade, o que é que acontece? Se vocês não têm na casa de vocês um quarto exclusivo para essa criança, sim, logicamente. Ah, mas não dá um berço não. Então, um colchãozinho, como nós vimos ali, um colchãozinho. Ah, mas eu vou deixar ela no chão? Ué, eu tô vendo mãe colocar marido no chão, como é que pode? E ó, vou dizer uma coisa para vocês, se tiver pais meus aqui me ouvindo, tem muito desabafo de pais que fazem o seguinte, eles assim, eles preferem que seja ele e a esposa dele no quarto, tá certo? Eles preferem na cama, mas é pai, eles e que graças a Deus, né, entende a esposa o momento da amamentação. Aí as mulheres dizem assim, não, ela chora, vá dormir no quarto dela, que eu durmo aqui. Gente, não faça isso com o casamento de vocês, não. Nem com vocês. Nem você mãe com você mãe, nem com o pai com o pai mesmo, nem com a criança. Confie na capacidade que esses seres têm de sobrevivência, gente. Nós estamos vendo hoje adolescentes que não sabem trabalhar dificuldades. Adolescentes se cortando, adolescentes que têm os pais e tem uma falta dentro deles, uma falta, porque assim é dado matéria e mesmo emoção, e eles não adquirem a própria potência interna de saber assim, ó, que ele tem o espaço dele, saber isso. Pensa que isso é coisinha boba? Não é coisinha boba, não. Ô, Nath, você tá aí? Nath trabalha comigo, é uma enfermeira, ela é maravilhosa. Ó, só tem gente maravilhosa aí. Muito obrigada, Nath, pela presença, é uma honra também. Vocês entenderam? Então, veja, essa criança, ela aprende, é condicionada. Depois é raciocínio, lá para os 7, 8 anos. E a criança, ela vai formando sua personalidade desde a vida intrauterina, ou seja, ela tem um aprendizado constante e de repente, exatamente, Selma, não aguenta nenhuma frustração. E aí, gente, olha, eu estou preocupada com o índice de crianças com depressão. Antes era só adulto, agora criança com depressão. Quer dizer que se não dormir na cama com os pais vai ter depressão? Isso daí também não é assim, né? Existem vários fatores. A nossa personalidade ela é formada pela genética familiar, pelo que a gente vivencia no meio ambiente, desde a vida intrauterina até a nossa fase adulta.
é relacionado à sua própria personalidade, que é criação divina, que cada um tem a sua tendência, cada um é um em especial, cada ser humano é um ser humano especial em si, né? Então, essa personalidade, naquilo que eu como mãe e pai posso ajudar. Existe pai e mãe perfeito? Não. Existe doutora Jane pediatra perfeita, coach perfeita? Não. Fui uma mãe perfeita? Não. Passei essa dificuldade e eu quero deixar aqui para vocês o meu depoimento, gente. Eu não conseguia ficar longe do meu filho. Eu precisava do oxigênio dele. Eu acho que eu mais dele que ele de mim. Quando foi para tirar meu filho da cama, é que foi difícil para ele. Meu filho fez terapia um tempo, porque aí eu comecei a perceber comportamento. Eu sempre fui uma pessoa interessada no comportamento da criança, porque eu era interessada no meu. Eu queria ter uma vida emocionalmente equilibrada. Isso era uma índole minha mesmo. Eu sempre, como eu tive dificuldades como mãe, na época, eu prometi a mim mesmo que eu ia ajudar as mães. Eu prometi a mim mesmo, entendeu? E aí o que é que aconteceu? Meu filho foi fazer terapia. E pasmem, eu também. Porque a gente pensa assim, é só um pouco que essa criança não estuda só, é só um pouco que essa criança não sabe fazer nada só, é só um pouco que o mundo lá fora, a escola, os amigos, a sociedade, o chefe, não vai fazer nada disso e nós não preparamos esses filhos. Vê, dentro de uma gama de comportamentos paternos e maternos, eu estou falando entendeu? E o que é que eu tenho de depoimentos para a gente encerrar essa live? Depoimentos dos pais. Eles falam assim, quando as mães não vão. E meus pais sabem, muitas vezes, as mães que estão aí, eu até falo assim, na frente da mãe. O senhor já falou isso para ela? Aí ele diz assim, não. Por que não falou? Aí ele faz, Então, o que eu observo? O pai vai ou para o quarto do filho, ou o pai vai para o quarto da filha, ou o pai fica no chão. Onde é que fica o serzinho que chegou? Na cama, com a mãe. Não é bom. Pode ser temporariamente no quarto de vocês, volto a dizer, carinho, proteção, amor é a vida inteira. Não é eles dormirem no espaço deles que eles não vão ter isso. Percebe? Então os pais falam assim, doutora, eu já falei. Aí eu disse, como é que a senhora quer que seu marido veja a senhora? Eu vou falar como eu falo, tá certo? Quer que o seu marido veja a senhora como a mãe da filha dele, a dona da casa que ele mantém, ou a senhora quer continuar sendo a namorada, a amiga, a amante, a companheira? Aí as mães tomam um susto. Mas em contrapartida, quando a mulher tem neném, que tem toda aquela transformação hormonal, a gente se sente um bicho meio estranho. Peito grande, caindo leite, a barriga grande, a ocitocina está lá em cima. Então, em relação a neurotransmissor de amor, ela está plena, entendeu? Mas por outro lado, a mulher ela não se sente desejável, entendeu? Sente o corpo está meio estranho ainda, não está nem lá nem cá. O neném já nasceu, mas ainda não voltou o cá, né? E aí o que é que acontece? Muitas vezes as mães, gente, isso as mães me confessam, elas se escondem nos filhos. Porque amor de mãe é um amor, e de pai, não é só de mãe não, porque eu protejo muito os meus pais e eles sabem disso. Eu protejo mesmo, porque esse pai tem que ser coparticipativo. Na hora do choro, no casamento não é assim na alegria e na tristeza? Então, com o filho é no choro e no sorriso, não é? Neném, gente, não é só mama dorme, não. Ali tem uma personalidade, ali tem um ser que se manifesta e que pede a vocês, e como meu filho pedia a mim, limites. Olha, não me arrependo depois desse aprendizado da forma que eu tenho que falar minhas experiências, né? Porque diz assim, doutora, é muito fácil a teoria, né? Foi teoria não, gente, foi vivência mesmo, tá certo? Então, se reencontrem nesse casamento. Filhos
e pais. Um contexto, é um contexto, entendeu? Mas cada um no seu lugar, tá? Para que esse casamento, toda a rotina, é rotina, vira rotina. Todos nós vivemos em rotina, do acordar ao dormir. Cabe a nós escolher a melhor forma de trabalhar a nossa rotina, né? Então, que vocês se reencontrem como casal, que dê chance a essas crianças de adquirirem a própria individualidade, para que elas cresçam mais capacitadas. Não é só no aprendizado de escola. O maior aprendizado, o primeiro que o ser humano tem é o psicoemocional. Então, não existe certo ou errado, não existe, não é isso. Existem os ganhos e as perdas. Então, eu falei as situações que às vezes é necessário a criança dormir. É isso mesmo, Silmara, cada um no seu cantinho e com as responsabilidades, com papai e mamãe, exatamente, é isso mesmo. E uma das coisas que é necessário nós pais trabalharmos antes de qualquer coisa, sabe o que é, gente? É a emoção. A nossa emoção é que precisa ser trabalhada, tá certo? Se vocês acharam pertinente essa live, eu peço que vocês compartilhem. Teve uma mãe, Lucas e Lívia, obrigada, amo muito tudo isso. Teve uma mãe do Mato Grosso do Sul, que me mandou uma mensagem que uma amiga compartilhou e que ela está aprendendo muito com o que ela tem visto, ouvido. Juliana, boa noite, Juliana. Boa noite. Se vocês acharem que pessoas precisam disso ou que façam sentido, compartilhem, porque eu acho que aí é uma campanha do bem, sabe? Volto a dizer, não sou detetora da verdade, não. Isso a gente se baseia pelo conhecimento da própria evolução do ser humano. Eu fiz uma mãe me pediu para que eu fizesse um trabalho de coaching com um filho de 8 anos para dormir no Daniela. Obrigada, Daniela, muito obrigada. Para que a criança fosse para o quarto dela. Eu disse, mas antes de a gente, logicamente, que quando há um comprometimento da criança e dos familiares, existe um resultado, tá certo? Mas, por exemplo, se os pais não treinarem a emoção, não adianta a criança mudar e os pais não mudarem, entendeu? É uma responsabilidade muito grande para esses pequenininhos. Eles não sabem ainda, entendeu? Ideal agora, por exemplo, eu vou pôr meu filho para dormir, eu ponho no meu quarto e depois ele vai para a cama dele. Sim, isso é ótimo. O ideal é a criança dormir, ela vendo o espaço dela, o mundo dela, tá certo? Lucimara, boa noite. Vou compartilhar, gostei muito, parabéns. Muito obrigada. Então, isso é maravilhoso, essas crianças, sabe? Ouvir o cantar do pai e da mãe, ouvir uma história, ouvir um boa noite, eu tô aqui do teu lado. A criança tem o despertar noturno, vai lá, dá suporte. Isso é maravilhoso, tá certo? Gente, eu quero falar para vocês que dia 18 de maio eu vou dar uma palestra na Câmara sobre Meu Filho Não Come, tá certo? E dia 1º de junho eu vou fazer o primeiro encontro com pais, são no máximo 30 pais, dependência emocional é muito prejudicial, exatamente, depois tem que trabalhar isso em terapia. Vou fazer um encontro com pais, no máximo 30 pais, eu ainda vou colocar o local, e onde eu vou falar, o tema vai ser Meu Filho Não Tem Limites, o que eu faço. E onde a gente vai ter vivência, onde a gente vai usar ferramentas, é um convite que eu faço a vocês. Compartilhem se vocês acharem que vai ajudar a alguém. E a próxima semana estarei às 8 horas
aqui com vocês. Novamente, agradeço muito, muito a participação de vocês. Então, eu espero ter respondido, tá certo? A Cris, que falou que a cama compartilhada, assim, esse momento desse enlevo, isso é bom. A criança acorda, é o iniciozinho da Pauline. O despertar noturno dura mais ou menos até uns 4 anos. Até uns 4 anos, mais ou menos. Mas vê, cada idade tem o seu motivo, tá certo? Então, eu peço que vocês então compartilhem. Semana que vem eu venho com mais um tema. Se vocês ter alguém que tem interesse nesse trabalho que eu faço de orientação, é um trabalho maravilhoso. Se tiverem dúvida, podem falar comigo, manda mensagem, mesmo que eu demore um pouco, eu respondo. Também quero saber se tem idade para terminar o despertar noturno. Gente, tem idade sim. A média vai até uns 4 anos, mais ou menos. Roseli, muito obrigada, Roseli, que Deus abençoe a você e sua família também. Existe a idade, ou seja, até 1 ano tem um motivo neuroemocional, depois tem o despertar, tudo pela parte do amadurecimento do sistema nervoso e emocional do neném, tá certo? E o autista para tirar... Daniela, olha só, como eu te falei, o ideal é desde o início da vida da criança, porque como existe a dificuldade de tirar a criança que não tem um comportamento que interfira nessa conduta, né? Ou seja, a criança vai se adaptando, ou seja, não tem limitações psicológicas, neurológicas e emocionais. Às vezes não, e os pais têm muita dificuldade. No autista, veja, é um caso à parte, porque aí são crianças que normalmente, desde sempre, não dormem, né? São crianças que eles não têm a noção do limite, quando eles começam a ficar em pezinho, eles se jogam do berço. Então, existem situações, como eu falei, né? Ou se a criança tem alguma doença, a criança ou neurológica, ou doença respiratória, ou crianças que tenham refluxo grave. Nesse caso, é um caso à parte, entendeu? Agora, tirar da cama, se possível, depende do grau, depende muito disso. Tirar da cama e colocar numa cama à parte. Porque mesmo o autista, dependendo do grau, casos graves é diferente, tá certo? Eu espero que eu tenha respondido. Aí é um caso a conversar com o pediatra e com o psicólogo e o psiquiatra, tá certo? Gente, mais alguma pergunta? Eu quero agradecer a vocês o carinho, eu quero agradecer a vocês a confiança. Se tiverem interesse no processo que eu faço, né, de acompanhamento, podem falar em off comigo. Espero vocês na palestra que eu vou dar, que a alimentação também é um padrão comportamental, que vai ser agora e eu esqueci novamente, é porque é muita palestra. Vai ser dia 18 de maio. E o encontro dos pais, dia 1º de junho. Boa noite a todos e eu espero que eu tenha agregado algum valor para vocês. Beijo grande. Gente, se vocês quiserem um tema, pode colocar na minha página que eu falo, tá certo? Um beijo grande para vocês.